É um prazer estar de volta com mais um programa da série Chegou a Hora. E muitas pessoas têm assistido a esses programas. O primeiro deles, nós falamos sobre a criação do tempo, como Deus criou o tempo, o nosso tempo, como o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Na verdade, Ele é eterno. Mas Ele criou o tempo para se comunicar conosco. Contei para vocês também como me interessei por esse assunto há muito tempo atrás e comecei a colocar as profecias numa linha do tempo. Mostramos no primeiro episódio como este tempo foi usado para se comunicar com Noé e como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. No segundo episódio colocamos algumas profecias da Bíblia, alguns reclamaram que foi assim uma overdose de profecia, né? Porque não dá para explicar todas as profecias. Provavelmente em alguns vídeos à frente vamos detalhar mais algumas dessas profecias e aí vamos fazer, por exemplo, um vídeo para uma profecia, um vídeo para outra profecia. Mas no momento, o que eu queria mostrar é a proximidade da volta de Jesus quando a gente coloca essas profecias numa linha do tempo. Então estamos falando sobre as profecias e o tempo, né? E eu gostaria de iniciar com uma breve palavra de oração. Vamos orar, incline sua cabeça. Senhor Jesus, te agradecemos pelos momentos que temos passado aqui com os nossos amigos, através do vídeo, através do computador, através da internet. Que o Senhor possa abençoá-los. Nos dê a sabedoria que o Senhor prometeu. Coloque em nossa mente o discernimento para compreender as profecias da Bíblia Sagrada. Nos dê sabedoria. Nos dê entendimento para perceber o tempo em que estamos vivendo. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Continuando hoje, nós vamos para a parte 3. Seria o Chegou a Hora, parte 3. Eu quero voltar novamente a falar um pouco de Guilherme Miller. O nome em inglês é William Miller, mas não sei por que no Brasil se traduziu o nome dele para Guilherme Miller. E vocês se lembram, alguma coisa que fascinou Guilherme Miller foi o tempo. Eu li para vocês algumas citações e essa história dele você vai encontrar especialmente no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito tem algumas citações, especialmente começando ali do capítulo 18 em diante. Você vai ver aí que existem várias opções de Grande Conflito, porque com o tempo foram mudando as capas, né? Foi um livro escrito ainda no século XIX, bastante tempo atrás. Foi colocado uma linguagem mais moderna e a última versão, que é essa capa cinza, o Grande Conflito com a letra G e a letra C, muita gente não gostou da capa, mas o conteúdo é muito interessante, especialmente nessa linguagem mais moderna, que a gente consegue compreender muitas coisas que talvez no outro estivesse uma linguagem um pouco mais antiquada. Mas tem para todos os gostos. Eu já li esse livro acho que umas 4 ou 5 vezes, estou lendo de novo, nessa versão agora mais atualizada. E eu recomendo a leitura desse livro. E eu quero dizer para vocês que nesse livro, na página 271, Ellen White diz assim, a respeito de Guilherme Miller, diz que ele era um lavrador íntegro, de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. E agora preste atenção no que ela diz. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Impressionante, não é? Um homem escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Jesus. Que coisa impressionante, né? E realmente ele abalou ali os Estados Unidos e o mundo em sua época. Uma coisa interessante que a gente vê também no livro Grande Conflito, diz assim, que com intenso interesse estudou os livros de Daniel
e Apocalipse e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Porque muita gente diz que o livro de Apocalipse é um livro fechado, Daniel é um livro difícil de compreender, com símbolos, mas ele percebeu que era possível compreender. E ela continua dizendo: elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Olha aí a linha do tempo. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as escrituras à sua compreensão. Anjos do céu estavam com ele. E quem sabe você, ao estudar a Bíblia Sagrada, pode pedir a Deus também que anjos celestiais estejam com você, abrindo a sua mente à compreensão da palavra de Deus, das profecias da Bíblia Sagrada, não é? Isso é muito importante. Não comece o estudo da Bíblia sem uma oração. Peça sabedoria. A Bíblia diz, no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então peça. E Deus vai lhe dar. De forma bastante exponencial e grande. Porque é Deus quem dá sabedoria aos homens. Olha o que mais o livro Grande Conflito diz. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. E aí ele começa a descrever algumas coisas que ele descobriu e que deixou ele fascinado com respeito ao tempo dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, na página 323 do livro Grande Conflito, os 120 anos do dilúvio, em Gênesis 6, verso 3, os 7 dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita, em Gênesis 7, verso 4, os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis 15, verso 13, os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, em Gênesis 40, 12 a 20, os 7 anos de Faraó, em Gênesis 41, 28 a 54, os 40 anos no deserto, de Números 14 e 34, os 3 anos e meio de fome, de 1 Reis 17, verso 1, o cativeiro de 70 anos, de Jeremias 25, 11, os 7 tempos de Nabucodonosor, em Daniel 4, 13 e 16, e as 7 semanas, 62 semanas, e a semana perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus, em Daniel 9, 24 a 27. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Ele ficou fascinado com isso. Apenas a gente percebe que Deus se comunica através do tempo com o homem. E ele percebeu isso. E você também, ao ler a Bíblia, vai perceber isso. Quando eu leio a minha Bíblia, e cada ano eu leio uma Bíblia diferente, tem ano que eu termino antes do final do ano e começo já outra. Às vezes, como eu gosto muito de uma determinada tradução, eu leio mais de uma vez. Então, ele foi percebendo que havia itens de tempo na Bíblia. Deus se comunicando com o ser humano através do tempo. O tempo é importante, porque Deus usa o tempo. Se Deus usa o tempo, é porque o tempo é importante. Ele criou o tempo lá no início, quando criou a semana, os primeiros 7 dias, depois criou o sol, a lua e as estrelas, e a própria Bíblia diz que esses astros determinam os meses, os anos, as estações do ano, não é verdade? E assim a gente consegue medir o tempo, e é o que tem acontecido. Bom, Ellen White continua dizendo o seguinte em seu livro Grande Conflito a respeito da história de Guilherme Miller. Em seu estudo da Bíblia, Miller encontrou vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele percebeu que havia uma linha de tempo que começava lá no passado e vinha se estendendo até a segunda vinda de Jesus. E diz mais:
concluiu que eram tempos previamente estabelecidos, de acordo com Atos 17, 26, que Deus revelou aos seus servos. E aí ele diz, o Senhor declarou pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós capítulo 3, verso 7. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais extraordinário que ocorrerá na história da humanidade. Olha, que coisa impressionante. Ele foi descobrindo, ele descobriu uma linha do tempo. E quando ele começou a colocar essas profecias nessa linha do tempo, uma pergunta veio na mente dele. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Será que essas profecias indicam o tempo da vinda de Jesus? Ou a proximidade da segunda vinda de Jesus? E ele começou a estudar, então, essas profecias, tendo isso em mente. Na verdade, uma das profecias que ele estudou, a longa profecia de 2.300 anos, Daniel 8 e 9, onde existe um período determinado para os judeus, que terminou no ano 34. Essas semanas que eu falei aí, ou 70 semanas que eu falei aí agora há pouco, ou 490 anos, porque um dia em profecia equivale a um ano. E a partir do ano 34, o evangelho começa a ser pregado pelo mundo, primeiro pelos apóstolos, depois pelos seus servos fiéis. A igreja vai crescendo e vai sendo levada a mensagem ao mundo. E finalmente ele percebeu que em 1844 terminava esse período de 2.300 anos. Na verdade, ele se confundiu um pouco porque ele achava que Jesus ia voltar ali. E houve um desapontamento, né? Eles ficaram esperando a vinda de Jesus, que não ocorreu. Mas foi uma interpretação errada, errônea. A partir dali começou o julgamento ou juízo investigativo. E ele vem vindo, né? E Ellen White diz que quando Cristo, ou quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá. E o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Nós estamos já há muitos anos, há mais de um século, né? Aguardando a segunda vinda de Jesus. E o julgamento vem vindo. Em algum momento, esse julgamento vai terminar. E nós estamos muito próximos da segunda vinda de Jesus.